Muito boa noite, pessoal. Eu aqui novamente tentando entrar aqui com a minha ring light. Hoje resolveu dar uma caidinha aqui. Espero que vocês estejam bem nessa noite. Boa noite, Marisol querida. Tudo bem? Enquanto eu vou mexendo aqui nos filtros, estou aguardando minha convidada especial, a Verinha, gente. Eu brincando com o filtro aqui enquanto estou conversando com vocês. Boa noite, Mar. Tudo bem? Saudade de você, Marisol. Sejam bem-vindos, gente. Muito boa noite para vocês. Estou aguardando minha convidada especial, a Vera. Verinha, estou te aguardando aqui. Enquanto isso, vou batendo um papo com o pessoal aqui a respeito sobre o meu nicho, o TDAH, né? Para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente vem falando já por um bom tempo. Hoje eu estou com esse fone aqui gigantesco, porque o meu fone parou de funcionar. E eu espero que vocês estejam me ouvindo bem com esse fone aqui, tá? Saudades, Má. Então, gente, o que eu queria estar conversando com vocês? A autoestima é algo muito importante, né? A mulher, principalmente as mulheres, né? As mulheres que gostam de se arrumar, né? As mulheres que têm essa necessidade de ter essa questão de roupa, né? Porque faz bem, né, gente? É muito bom, é muito gostoso se cuidar, né? E, ultimamente, o que tem acontecido? Devido à pandemia, devido a todas essas dificuldades que as pessoas estão enfrentando, infelizmente, muitas mulheres perderam a autoestima, os homens também, né? Crianças com problema de autoestima. Boa noite, Enzo. Tudo bem, meu querido? O Enzo é meu filho, ó. Beijo para você, meu querido. Enquanto isso, gente, vou mandar aqui um convitinho para a dona Vera. Deixa eu achar a Verinha aqui. Estou tentando convidar a Vera. Aí, estou convidando ela. Enquanto isso... Boa noite, Maria! Tudo bem? Enquanto eu vou conversando com vocês a respeito da autoestima, eu estou aguardando a minha convidada especial, a Vera. Oi, Alessandra, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à minha live, nessa noite tão gostosa de calor, né? Aliás, está extremamente calor, né, gente? E a gente vai estar conversando sobre a autoestima. E aí, como que está a sua autoestima hoje? Né? Eu com esse fone gigantesco aqui do meu filho emprestado, porque o meu parou de funcionar, né? Então, vamos de fone gigante. Estou aguardando a minha convidada, tá? A Vera. Ela não está conseguindo entrar, não sei por qual motivo. Estou aguardando ela. Aí, estou convidando ela novamente. Vamos lá, Verinha. Entra aqui, Verinha. Estou aguardando a Vera. Enquanto ela não consegue entrar, a gente vai conversando aqui, tá? Estou tentando mandar mensagem para ela aqui. Vamos ver. Daqui a pouco ela entra aqui, eu estou aguardando ela. Eu queria estar conversando com vocês, gente. Vocês já pararam para pensar o quanto é importante a autoestima da gente? O que significa isso, autoestima? A autoestima, será que é só a gente se cuidar? Boa noite. Será que a autoestima é só a gente se cuidar? Será que é só isso mesmo, gente? Então, né? E o que o TDAH tem a ver com isso? Vocês já pararam para pensar nesse tema? Ai, seu filho tem TDAH. Ah, então você entende muito bem, né, Alessandra? Né? As pessoas... A Verinha! Peraí. A Verinha. Ela entrou aqui. Vera. Ela entrou, vamos lá. Estou aguardando ela aceitar. Estou aguardando a Vera aceitar o meu pedido, né, Vera? Você não está conseguindo fazer o pedido para mim, Vera, para entrar na live?
Eu estou tentando te convidar. Peraí. Para mim não aparece aqui o seu pedido de convite. Ó, eu vou cancelar meu pedido e vou aguardar ela me convidar. Está com problema no Instagram, difícil demais. Até auxiliar na sala tem a... Não acredito. Gente, a Vera não está conseguindo entrar na live. Ó, eu vou conversar com a Alessandra aqui, né? Alessandra, é difícil demais. Até auxiliar na sala ele tem mais, não gosta e tem vergonha. Bom, você já deve ter ouvido falar bastante sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, Alessandra? Então, o que acontece? A pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção, normalmente ela já vem com a autoestima baixa, né? Por conta de tudo o que acontece, né, no dia a dia, as dificuldades que ela encontra, a rotina. Então, a Vera não está conseguindo entrar, eu vou aguardar. Então, Alessandra, normalmente, infelizmente, as pessoas que têm esse transtorno, devido a todas essas dificuldades, principalmente dentro da sala de aula, né? Essas crianças têm muito mais dificuldade, né? De se concentrar, de prestar atenção. E aí, o que acontece? Devido a tudo isso, essa criança fica com essa dificuldade, ela toma Ritalina. Então, a Ritalina é um estimulante, né? Ela auxilia muito no tratamento do TDAH. Não são todas as pessoas que têm TDAH e utilizam Ritalina, mas quando houver realmente uma dificuldade maior e um médico achar que tem a necessidade, né, de colocar a medicação, aí é muito importante. Então, o que acontece? A criança dentro de uma escola, devido às dificuldades dela, e às vezes a escola não tem a adaptação necessária para essa criança, né? Essa criança aprende muito no sistema lúdico. Então, como ela tem essa dificuldade de estar explorando dentro da sala de aula, o foco dela, o que acontece? Ela não consegue ficar tantas horas. Com a medicação, é lógico que auxilia muito nessa questão. Então, vamos lá. Uma aula tradicional, com lousa, a professora falando. Gente, para a pessoa que tem o transtorno, é muito complicado. Tá? Mesmo com auxiliar na sala, o que teria que mudar? Intervir nessas questões dos professores prepararem um material mais lúdico para essa criança, né? Então, essa criança, ela aprende de uma forma mais lúdica, uma forma mais que não tenha só aquela questão de ler o livro, aquela questão da professora estar explorando dentro da lousa, né? Precisa de algo muito maior. Então, isso acontece muito, gente. Então, essa dificuldade que a Alessandra está comentando aí... Boa noite, Juliano. Boa noite, companhia do Transfer. Boa noite, Cauã. Então, essas pessoas que já têm essa dificuldade do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, gente, é uma dificuldade diária para a escola, para os pais. A escola precisa muito apoiar esses pais. Eu troquei de escola, coloquei na Santa Rita, mas ele não quis lá. Tinha criança com deficiência, mesmo assim, não queria ficar lá e foi para a pública. Então, esse problema que você está enfrentando diariamente, a maioria dos pais enfrentam, né? Se imagine para essa criança, né? Infelizmente, existem profissionais que acreditam que não existe o transtorno. Né? Você pesquisar um pouco no Google, você vai ver essa questão. Né? E, infelizmente, acontece isso. Acha que é falta de educação, acha que a criança não aprende porque não quer. Boa noite, Joy, minha querida, minha prima. Ó, beijão, prima. Então, o que acontece? Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Essas crianças que têm esse transtorno e essa dificuldade, elas já têm a questão da autoestima abalada. Por quê, gente? Porque elas têm dificuldade para aprender. Né? E elas não são compreendidas. Muitos amiguinhos às vezes fazem piadinha, beijão. Infelizmente, os amiguinhos não sabem, né? Então, você sabe, elas sofrem preconceito da sociedade, preconceito dentro da sala de aula,
né? Elas são incompreendidas. Então, tudo isso acarreta baixa autoestima. Boa noite, Francisco. Então, o que acontece? Essa necessidade, né, das escolas estarem realmente preparadas para ter o auxílio necessário para essa criança, né? Isso interfere muito, né? Então, a criança que ela começa a ir na escola e ela tem esse atendimento, né, os professores dá essas questões de ter aulas lúdicas, colocar um pouco de teatro, brincadeiras, isso estimula muito a criança. A criança que tem o déficit de atenção, ela tem muita dificuldade. Espera só um pouquinho. Amiga, não consigo entrar no celular, só no PC mesmo. Puxa vida. Tenta mais uma vez, Vera, vê se você consegue entrar. Gente, a Vera, minha convidada dessa noite, ela não está conseguindo entrar na live, por isso que ela está mandando essas mensagens, viu? Então, gente, o que acontece? Essa criança que apresenta essas dificuldades dentro de uma sala de aula, né, com todo esse preconceito, a sociedade, a autoestima fica extremamente abalada. Né? Então, precisa de apoio da escola, dos professores, dos pais, e realmente esses professores terem estratégias diferenciadas dentro de uma sala de aula. Né? Então, a gente percebe isso, Vera, por gentileza, tenta de novo. Então, o que a gente pede? A gente conversa muito com a escola, com os professores, né? Para o quê? Para ter esse atendimento mesmo com essas crianças. Gente, existe lei para o TDAH. Tá? Então, o TDAH hoje não é algo desconhecido, tá? É um transtorno que está sendo extremamente divulgado, estudado. Pode observar que agora está tendo uma avalanche de comentários. Graças a Deus, as pessoas estão conhecendo o transtorno. Boa noite, Leonice. Seja bem-vinda, minha querida, minha companheira de trabalho. Gente, esse transtorno, com a graça, eu falo com a graça de Deus, de tudo que está acontecendo, ele está sendo divulgado, as pessoas estão tendo um conhecimento. A gente falava de TDAH, ninguém sabia o que era. Hoje a gente sabe, porque virou lei, né? Então essas crianças têm direito. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que exigir o direito dessas crianças. A gente tem que apoiar essas crianças. A gente tem que valorizar essas crianças. Gente, a pessoa que tem o transtorno, ela precisa de muito elogio, tá? Que nem a Alessandra falou aí no começo da live do filho dela ter o TDAH, a dificuldade que ela tem na escola, a dificuldade que o filho dela enfrenta, muitas mães passam por isso. E, gente, tem como evitar isso? O que eu vou falar para vocês, gente? Tem jeito de amenizar essa situação, tá? Porque o que acontece? A sociedade está se adaptando com isso. Então, né, Alessandra, graças a Deus as pessoas estão olhando com um olhar diferenciado. Porque essas crianças, a sociedade não entende que não é birra, né? A gente escuta muito isso por aí, infelizmente. Ai, você viu fulano tá fazendo birra, você viu essa criança é mal educada. Então, essa criança ela sofre muito preconceito, né? E até as pessoas descobrirem que é um transtorno neurobiológico, né? De causa genética, né? Que o meio que ela vive também acarreta consequências de agravar o TDAH ou não, que o TDAH não é só um tipo de TDAH, né? Cada um tem as suas características, né? Nem todo TDAH é igual, né? Então é preciso ter essa dimensão para ter esse olhar para essas crianças que tanto precisam de amor e carinho e atenção. Né? Mas vocês vão concordar comigo no sentido que uma sala, hoje em dia, com mais de 30 alunos, como é que essa professora vai dar conta, né, gente? Então, realmente, a importância da professora auxiliar, até achava que deveria ter mais de uma professora auxiliar, tá? Então, é maçante para essas crianças, né, o tempo da sala de aula. Então, a gente tem muita coisa por aí que a gente precisa tá evoluindo na questão da evolução dos estudos com relação ao TDAH para implementar isso nas escolas. O dele é grau em si. Nossa, o dele grau alto, gente. Então, o TDAH, para quem não sabe, ele tem várias escalas, tá? Então, tem gente que tem o TDAH leve. O TDAH leve, como que seria, né? O TDAH leve é aquela criança
que não tem tanto, não prejudica tanto o meio, tá? Prejudica, mas não tanto. E agora a pessoa que tem um TDAH mais grave, logicamente, que prejudica muito mais, essa criança ela vai ter, dependendo do caso, até comorbidades ela pode ter, né? O que é comorbidade, gente? É a dislexia, as outras dificuldades que acompanham junto com o TDAH. Às vezes um TOD, que é um transtorno opositor desafiador, aonde a criança tem a necessidade de enfrentar os pais, enfrentar os professores e arrumar muita confusão dentro de uma sala de aula. E existe muitos profissionais que não conhecem esse transtorno. Então a importância de vocês estarem se atualizando com relação a isso, assistindo as lives, pesquisando a respeito do assunto. Quanto mais vocês pesquisam, melhor, tá, gente? Então, cada vez mais a gente observa que tem muito adulto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e não sabe, não tem conhecimento. Mas, graças a Deus, as pessoas estão adquirindo conhecimento. Até por causa da lei que foi aprovada, até por causa de outras questões. Boa noite, Isabel. Estou aguardando a Verinha, não conseguiu entrar ainda. Então, gente, o que acontece? Tudo isso, o TDAH, a autoestima, está totalmente relacionado, né? Devido a essa dificuldade que a criança apresenta, ela tem autoestima muito baixa, sabe? Ela percebe que ela tem mais dificuldade que as outras crianças, né? E existe, infelizmente, profissionais, né, que aí acabam fazendo brincadeiras inadequadas com essa criança, né? E essa criança acaba se sentindo muito mal. Ah, ela entrou no celular da Isabel, que maravilha! Ó, vou entrar aqui, ó. Me chama no dela, tá? Ok. É que eu não sei se eu tenho... Gente, eu tô tentando colocar a minha convidada no ar, tá? Não repare aqui. Aí, tô tentando convidar. Convidar a Isabel. Ó, já tá convidada aqui a Isabel. Já chamei. Tô aguardando. Eu já chamei no celular da Isabel, ó. Tô aguardando. Tá aqui, ó. Gente, eu tô tentando colocar a minha convidada no ar, tá? Ai, boa noite. Tá aparecendo. Ai, que bom ver você. Olha só, gente, a Verinha. Minha querida. Seja bem-vinda, Vera. Que coisa boa ver você por aqui. Oi, minha querida. Não sei o que aconteceu. Acho que você está bloqueada no meu celular. Não consigo entrar no seu. Puxa vida. Olha isso. Acho que não fui eu. Não, tranquilo, Vera. Daqui a pouco a gente resolve isso. Isso é de menos. Ai, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria que você conversasse um pouquinho com o pessoal, falar um pouquinho de autoestima, que eu estou falando muito do TDAH aqui e as influências da autoestima. O quanto a pessoa que tem o transtorno, né, que apresenta essas dificuldades, o que acontece? Abala muito essa questão da autoestima dela, né? Devido a tanta dificuldade que ela enfrenta. Oi. Acabou a força aí? Acho que a luz voltou. Voltou, amiga, é um complô contra nós aqui. É um complô contra a nossa persona hoje? Ô, gente, boa noite a todos. Não, já deu certo. Já. Você viu que guerra que tá aqui? Eu a chuva. Acabou e voltou. Falei, Senhor, que é isso? Ai, que bom que você tá aqui, Vera. É importante que você tá aqui. Eu fiz de tudo. Ai, Senhor. Eu tô vendo depois a gente mesmo. acerta essa parte. eu não falei pra você que tava estranho, que você tava esquisito lá no seu, eu não conseguia clicar e sumiu você depois. Mas eu quero desejar a todos uma boa noite que tá aí participando da live, né? A gente chegou um pouquinho tarde, né? 26 minutos de atraso. Mas o importante é a gente estar aqui para poder passar um pouquinho da nossa experiência sobre a autoestima e o TDAH. A minha amiga, ela tem uma grande sapiência sobre o TDAH. Então, ela pode dar muita ajuda para as mães que estão aí com dificuldade, né, de elevar a autoestima dos filhos, com dificuldade de fazer os filhos ter um prazer, né. Antes de mais nada, eu sou a Luz, eu vim aqui para trazer um pouco de luz para vocês e receber de vocês também, sobre como você pode fazer para melhorar a vida do seu filho, do seu marido, do seu irmão,
de alguém que você conheça que tem TDAH. E também melhorar o convívio entre vocês, né? Porque, como a Marisa estava falando, eu estava escutando aqui, quem tem TDAH sofre muito com a baixa autoestima, né? Eles não conseguem desenvolver esse lado importante que todos nós temos para melhorar a vida. Então, o que a pessoa faz? Ela foca demais num assunto para poder ter aquele resultado que ela deseja, que se sentir importante, se sentir fazer uma coisa, fogo, e às vezes esse algo, ele é prejudicial à saída. De forma para a vida, ela segue fazendo não é bom para ela e nem bom para o meio onde ela vive. E isso cada vez mais vai baixando a autoestima da pessoa, criança, do marido, da esposa, do irmão. O convívio fica insuportável, porque a maioria das pessoas não consegue entender o lado frágil de quem tem TDAH, né? Esse lado frágil dele, que ele não consegue se expressar de forma como nós, né? Devido a esse problema que ele tem, né? E que não é algo que acaba causando um desconforto no convívio. É muito fácil. Tá falhando muito, Vera. Tá falhando muito você. Você tá falhando. Deixa eu ver. É celular estranho, né? Não conheço. Muda a conexão dele. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá ligado. Tá voltando e você tá falando e tá voltando. Tá ruim a conexão. Tenta colocar a conexão do próprio celular para ver se melhora. Peraí. Gente, enquanto a Vera vai arrumando lá, ela tá falando muito da questão da autoestima, né? Então, assim, a autoestima é importante para todo mundo, não é só para quem tem o transtorno, né? Mas a gente está falando especialmente essas crianças, esses adultos que sofrem tanto do transtorno, essas dificuldades diárias que essa criança enfrenta, né? Que nem eu falei, o preconceito da própria sociedade, as pessoas que convivem no meio, que não tem tanta paciência com essa pessoa. Por quê? Porque, gente, ela tem dificuldade em interpretar as coisas, né? A pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade até de entender as piadas, né? Então a gente vê muito adulto aí que tem um transtorno e a gente conta uma piada e ele fica horas lá para entender, né? Então isso é algo que a gente vê muito, tá? Então, assim, parece brincadeira isso, gente. Mas assim, isso é muito forte, sabe? A pessoa que tem TDAH, ela se sente excluída às vezes. Porque tem determinados assuntos que ela não consegue entender. E o que acontece? Ela acaba se excluindo mesmo. Ela sozinha. Por quê? Ela acha que ela não é capaz, né? Às vezes, infelizmente, acontece isso. Fala, meu Deus, eu sou incapaz, olha tudo que eu faço, não dá certo. A criança tem aquela dificuldade, o adulto também apresenta essa dificuldade, né? Então, tem aquela criança que dentro de uma sala de aula, ela não consegue prestar atenção no que a professora está falando, mesmo às vezes medicada. É lógico que a medicação ajuda muito, tá? Mas dependendo da aula, se for uma matéria que ela não gosta, né, ela vai ter dificuldade sim, tá? A Vera não está conseguindo entrar, gente. Então, eu vou continuar falando com vocês aqui, tá? Então, gente, é muito importante os pais trabalharem essa questão da autoestima, tá? Então, como que você, pai e mãe, está na sua casa assistindo essa live e está pensando assim, nossa, meu filho tem TDAH, meu filho não consegue melhorar a autoestima dele, ele tem muita dificuldade na sala de aula, o que eu faço para ele, Marisa? Gente, o que você faz para ele? Primeiro, começa a pontuar as qualidades dele, tá? Por menor que seja, você tem que supervalorizar as questões, porque assim, essa criança, ela já sofre com isso, né? Ela já vem com esse histórico aí de apresentar essas questões, né? Poxa, ela se sente desvalorizada. Então, o papai e a mamãe precisa valorizar muito essas questões, pontuar, sabe? Nossa, olha, você fez tal coisa, sabe? Valoriza essa criança, tá? Tenta enxergar o lado bom das coisas, tá? E, logicamente, dentro de uma sala de aula, tá?
conversar com a professora, conversar com a coordenadora, com a diretora, né? Por quê, gente? Porque essa criança ela precisa sentar na frente. Tá? Essa criança ela tem que ficar próxima da professora, ela não pode ficar próxima de um corredor. Por quê? Ela vai deixar de prestar atenção. Então a gente precisa adequar da devida forma essa criança para que ela consiga realmente se sentir importante na escola, como as outras crianças, porque ela já tem essa defasagem. Ela já apresenta toda essa dificuldade numa sala de aula. A gente precisa apoiar essa criança. Nós, pais, precisamos desse movimento. Porque através disso, gente, que essa criança vai começar a evoluir. Procure descobrir o que essa criança gosta. Né? Nos atendimentos que a gente faz, dentro de uma sala de neuropsicopedagogia ou psicopedagogia, com um pedagoga, a gente observa que a criança ela tem as facilidades, como tem as dificuldades. Então, gente, vamos estimular essa criança de diferentes formas. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Gente, procura ter mais um pouco de intimidade com o seu filho, porque a vida da gente, eu falo isso, não falo por mal, não é que vocês não têm essa intimidade. O que acontece? A vida da gente é muito corrida. Né? A gente trabalha, faz N coisas e às vezes a gente não consegue, né? Então, quanto mais você tirar essa informação do que o seu filho gosta, isso vai fazer toda a diferença. A Alessandra escreveu aqui. Eu acho também, mas quando eu estava no 5º ano, eu falava para deixar na frente, mas agora no nono ano ele está no fundo. O meu gosta muito do celular, nem sai do celular. Entendi, Alessandra. O que a gente tem que fazer? A gente tem que minimizar esse tempo no celular, tá? Você tem que adequar essas questões, porque essa criança ela não pode ficar o tempo todo no celular, mas e sim adequar o tempo dela, no sentido que assim, você fala, olha, você fez tal coisa, né? Adotar o sistema de recompensa, sabe? Essa questão de valorizar os pontos positivos dessa criança, né? Como essa criança tem dificuldade, você vai valorizar tudo que ela faz. E aí você fala, nossa, parabéns, hoje você conseguiu, por exemplo, fazer algo que ela não está acostumada a fazer. E começar a pontuar isso. O celular, você pode deixar usar o celular, desde que não seja o dia todo. Né? Então, assim, o que precisa é só a questão do tempo mesmo. Eu sei que é difícil, porque eu sou mãe também, eu sei das dificuldades. E essa geração agora está acostumado muito com a tecnologia. Mas a tecnologia, ela veio para nos ajudar, né? E, infelizmente, a Vera conseguiu. E, infelizmente, as pessoas estão usando a tecnologia de um jeito errado. E o que acontece, gente, quando a gente usa a tecnologia de um jeito errado? Isso acaba atrapalhando muito, né? Porque essa criança, ao invés dela ficar no celular para poder aprender mais, pesquisar, ter mais conhecimento, ela acaba o quê? Utilizando de uma outra forma. Alessandra, é isso mesmo, é difícil demais. Mas você consegue. Conseguiu, Verinha! O meu sobrinho me ajudou aqui nas alguma coisa de configuração. Que bom, Verinha. Eu estou conversando aqui com uma mãe, o nome dela é Alessandra, ela está contando aqui o histórico do filho dela dentro da sala de aula, a dificuldade que ela enfrenta como mãe, né? Que não é fácil, né? Eu estou passando as dicas para ela aqui com relação ao que ela tem que fazer para melhorar. Mas a autoestima é algo extremamente importante para todos nós, né? Para quem tem o transtorno, para quem não tem. E essa criança, devido às dificuldades que ela apresenta diariamente, né, Vera? O que acontece? Ela já fica com essa autoestima baixa. Então, a importância da gente valorizar pequenas atitudes, por menor que seja. É isso que eu estou falando bastante. Uma coisa importante, Má, é o seguinte. A criança com TDAH, ela não é uma criança que tem simpatia, né? As pessoas não têm simpatia e nem ela consegue ter simpatia pelos outros. Então fica difícil para ela a convivência na escola, porque ela arruma uma defesa, né, negativa sobre o problema que ela tem.
E muitas vezes esse problema vem a partir de casa, porque o pai e a mãe eles não têm paciência com a criança, porque a criança ela tem essa dificuldade, eles criticam muito, tem muita repressão. Dentro de casa também tem muita chacota, você é burro, você é retardado. E às vezes a criança ela já vai para a escola com esse quadro, chega na escola, se soma com o que está acontecendo na escola, que as crianças na escola elas não têm paciência mesmo. A professora não tem jeito de cuidar da criança, justamente porque não sabe do que a dificuldade que ela está enfrentando. Então isso frustra e irrita demais a criança. E a criança ela perde a vontade de desenvolver outras habilidades, né? A mãe e o pai elas têm que tomar esse cuidado de estar sempre atento ao que ele pode fazer para minimizar essa dor tanto em casa quanto na escola, né? Não é fácil, mas é possível, porque ela mesma tem que entender que ela precisa mudar o comportamento com relação à criança. E facilitar a vida da criança que tem TDAH. Tá? Fazer ela desenvolver gosto pelas outras coisas que ela não tem interesse, porque ela tem fragilidade. Isso a gente faz muito com as crianças com TDAH, mas também faz com as outras crianças. Mas como as outras crianças, as pessoas já sabem que não tem nenhum tipo de alteração, alguma outra coisa, algum desconforto, eles não têm paciência. A gente tem que olhar para a gente e perceber. Será que eu estou dando para o meu filho de verdade o que ele merece para ser um parceiro ou uma parceira dele, para ajudar ele a desvendar esse mistério, se transformar no que ele é inteligente e não burro, incompetente? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E não supervalorizar o problema, né? Tem que prestar atenção, porque tem, às vezes, acaba engrandecendo o problema não tem aquela proporção e acaba falando de uma forma que fica mais doloroso para essa criança, né? A gente tem que tentar minimizar isso, né? Para essa criança não sentir tanto o impacto do TDAH e suas consequências, porque o TDAH ele já vem com as consequências diárias. O que é, gente? A baixa autoestima, a questão da procrastinação, a questão de perde amiguinho, porque os amiguinhos não entendem. A professora não é impulsivo, não pensa em se falar. Inconveniente, às vezes, porque ele não tem facilidade ele não tem jogo de cintura naquele momento, ele está apenas aprendendo alguma coisa ali diferente dentro da escola. Né? A gente brinca que fala que eles não têm noção, sabe? Aquela parece que não tem filtro, não tem. Chega falando sem pensar muito, né? Infelizmente muitas isso que eu já vi acontecer. Para de se mexer, para de interromper, para de falar. Você é preguiçoso, você tem má vontade. Você tem que aprender com seu irmão, a questão da comparação, né? Fulano, senta com fulano e aprende com fulano. Você tem que ter mais capacidade. A gente não percebe. A gente quer ajudar e acaba criando um clima muito pior para a criança. Eu coloco que para a criança poder se desenvolver, e também não só a criança como quem tem TDAH, porque às vezes tem adulto que você não quer nem ouvir falar. Eu já fiz isso, hein? Na minha época de ignorância, eu era ignorante, idiota, né? Vou falar assim porque realmente eu agia como uma idiota. Às vezes a pessoa vinha falar comigo, eu nem sabia o que era TDAH. Eu nem desconhecia totalmente. E eu me irritava com ela completamente. Chamava de marcha lenta. Olha que coisa feia. Eu fiz isso umas vezes, quando eu era mais nova, porque eu desconhecia esse fato, né? E a gente faz isso sem perceber. Mas eu ficava irritada porque a pessoa não conseguia dar conta do serviço, né? Então, olha que coisa horrível. Feio, horrível, porque a gente não se coloca no lugar do outro. Depois que eu comecei a estudar, inclusive com você, essas habilidades, essas fragilidades, eu me entendo hoje que todos nós podemos facilitar a vida de quem tem TDAH. Todos nós podemos. E às vezes está do nosso lado e a gente não sabe. Às vezes nosso filho, o amiguinho do nosso filho tem e a gente não consegue observar. Por falta de atenção, falta de amor pelo próximo também. No meu ponto de vista, eu tinha essa falta de amor pelo próximo e paciência, querendo resolver rápido as coisas. Então eu não parava para olhar e falar, o que eu posso colaborar? Né? Quanto que eu posso ser contribuição? Quanto que eu posso me entregar para essa pessoa e ajudar dentro do sistema a melhorar para todos?
Sim. A Alessandra escreveu aqui, não gosta de estudar, que só brinca, que ser o que falo para ele, vai estudar. Ah, entendi, que ela quis dizer que o filho dela só quer brincar e não estuda. Estudar para o TDAH... Ele tem um hiperfoco na brincadeira, porque é o que dá alegria para ele. Que dá prazer. O que dá prazer, alegria, ele se sente bem, ele se sente à vontade, ele se solta, ele se sente ser. O que a gente pode fazer é associar a brincadeira, o estudo, de uma forma bem administrada, para desenvolver novos caminhos neurais, para ele poder ter interesse em fazer e estudar. Vai estudar. Para ele é um castigo isso. O tom já é de castigo. Né? Mas você associar as brincadeiras, você consegue fazer ele se interessar sim. Ele vai descobrir que ele é super inteligente e que ele está se escondendo atrás da brincadeira, que é o único prazer que ele tem na vida nesse momento. Sim. Não conhece e existe bastante jogos que ensinam várias coisas, né? Então, tem várias livrarias aí que tem jogos que estimulam essa questão. É que, Vera, eu entendo o lado dela como mãe, que ela está falando na questão de a mãe trabalha o dia todo fora, chega em casa cansada e ter que administrar toda essa situação. É desgastante. É bem desgastante. A gente não estava falando assim do processo que ela passa, que também é bem, eu sei como que é difícil. Nós estávamos falando apenas assim de como a criança se sente. Mas a gente pode associar para falar sobre o que ela sente. Ela trabalha o dia inteiro, tem que dar conta de cuidar da casa, tem que dar conta de cuidar do filho, tem que ensinar o menino. Então, a gente precisa fazer uma agenda especial para as crianças que tenham o TDAH, mas é uma agenda nossa, não expor para a criança, para a gente administrar isso daí. Em que momento que eu posso dar um tempo de qualidade para essa criança? Eu não tenho tempo, Vera. Arruma um tempo, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, para administrar isso com a criança. Facilita muito. A criança vai entender o amor que ela sente através desse ato e vai conseguir facilitar a vida dela nesse processo. Tá? Porque todos nós aqui somos muito atarefados. Mas todos nós podemos criar momentos de facilidade para facilitar a nossa vida. E dentro do processo da criança que tem TDAH, você pode criar isso daí. Eles não precisam de muito tempo, tá? São poucos tempos que eles se realizam porque eles são extremamente inteligentes. Eles se realizam, eles conseguem fazer coisas incríveis com esse carinho, com esse ato de cuidado que ele percebe na gente, né? É importante a gente observar isso. Ó, que ela fez, ó. Quando ele era mais novo, eu pagava Kumon, porque eu não tinha paciência com ele. É muito comum. O Kumon é muito bom, sabe? Eu gosto muito do Kumon. Mas o que acontece? Essa criança, às vezes, um estímulo, por exemplo, de um esporte junto, associado, eu acho mais... lógico, depende da criança. Você tem que tentar várias coisas. Mas, assim, eu acho que música, esporte, ajuda muito a criança que tem o TDAH. E é comprovado isso. Então, assim, eu acho que não só o Kumon, outras coisas mais, mas o esporte, a atividade física é bom. Nossa, tá caindo o meu ring light aqui. Eu vou ter que segurar na mão aqui, tá? Hoje tá punk o negócio aqui. Eu vou segurar na minha mãozinha. Todo mundo... O pessoal, como que é? As energias estão querendo nos tirar, mas nós vamos continuar. Vamos continuar, com certeza. Então, uma coisa que eu acho importante, desculpa te cortar, para falar para ela, que ela tem que fazer também, cuidar dela, inclusive, né? Porque a pessoa que ela não consegue ter um cuidado com ela tem dificuldade de passar isso para o próximo. Então, ela pode fazer uma atividade, a Vera, eu não tenho tempo, faz 10 minutinhos na internet de uma atividade relaxante. Eu costumo indicar muito a meditação, né? Você sabe disso, a meditação ascensional, porque a meditação ela ajuda você a se manter numa tranquilidade, você consegue perceber mais as coisas, você consegue desenvolver mais atividades quando você para um minuto para você. Vera, eu não tenho tempo. Será que você não tem um tempo? Será que você não consegue colocar no seu tempo um cuidado para você
para você poder olhar o outro, que é o seu filho ou alguma outra pessoa, com um olhar melhor, que vai facilitar inclusive a sua própria vida. Eu também achava que eu não tinha tempo. Eu levei 2 anos para meditar 15 minutos. De tão acelerada que eu sou. Acelerada, total. E hoje eu me dedico à meditação ascensional, estou me dedicando, comecei a me dedicar, porque eu sei que ela melhora muito o meu consciente, o meu subconsciente. E o meu inconsciente, ela me coloca a favor das atividades. Ela me coloca para ver outra posição. Ela colocou aqui que ela não obteve êxito, que ela tentou colocar ele no esporte e não deu certo. Mas isso é um processo, né, Vera? Acontece muito isso. É a questão da gente colocar nos esportes. O que ele gosta de fazer? De repente você vai colocar ele em 5, 6 esportes, mas se o professor que está lá não, sabe, não trazer, não entender, ele não vai gostar de nenhum. Tá? Muitas vezes a pessoa gosta do esporte, mas ela percebe no professor uma irritação, uma inquietação. Aí você lembra daquilo que eu falei, que a gente precisa ter um tempo pra gente poder observar essas coisas? Sim. De repente, olha você leva ele numa escola. Desculpa cortar, Vera. Pode falar. Ela escreveu aqui. Não, pode falar. Também sou muito agitada, ansiosa. A mãe escreveu, a Alessandra. Obviamente que ela é. É genético, né? É genético. E outra coisa, ela quer o melhor pro filho dela e ela tá meio que amarrada. Ela não consegue fazer nada para ele, porque ela tá com essa crença de que ela não consegue. Então, Alessandra, primeira coisa, você é competente ao extremo. Você não tem noção do quanto. Então, você consegue administrar quando você decidir tanto o seu horário como o do seu filho e fazer o melhor para ele, perceber, melhorar, ajudar e transformar. Tá? Não entra nessa de que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta. Não, isso não existe. Isso não é verdade. A verdade é que você é extremamente competente, mas você ocupou metade do seu tempo com outras coisas para você talvez distrair de você não conseguir resolver aquela questão naquele momento. Porque precisa de um prazo maior. Para você ter um filho que não tem esse transtorno, já é difícil. Você imagina para ele que tem essa fraqueza e os outros não colaboram. Essa dificuldade, os outros não colaboram com ele. Ele chega na tua casa carregado de emoções. E aí ele descarrega em quem? Mamãe. E a mamãe não está preparada, o que ela faz? Enlouquece, desespera, ocupa o tempo dela para poder se distrair. Aí você piora o seu momento, sua vida. A chave do sucesso como resultado para ela evoluir nessa situação, a experiência própria aqui, a chave do sucesso, você primeiro melhorar, a sua família melhora. Aqui em casa foi assim, eu melhorei, os meus filhos melhoraram. Então, somos todos TDAH. Lembra que eu te falava, Má? Eu falava assim, você tem dentro da sua casa um grande ensinamento para você poder saber como lidar com as crianças que têm TDAH. A mãe, ela tem dentro da casa dela uma grande oportunidade de transformar a vida dela e da criança se ela se dedicar. Não precisa ser o dia inteiro, tá? No começo talvez seja um pouco sacrificante, porque tudo é um hábito, né? A criança não tem hábito de... ela já está viciada em ser maltratada, ela já está viciada em ser jogada de lado, ela já está viciada em ser chamada de burra, incompetente, não sabe fazer nada, sai daqui, senta para lá, você entendeu? Como é que ela vai chegar? Vai chegar assim. Então você não vai conseguir se você não estruturar isso primeiro. Primeiro estrutura e aí o sinônimo da facilidade é você seguir, fazer. No início tá aquela correria, depois você organiza e fica tudo bonitinho. Ah, Vera, é fácil? Não é que é fácil. É possível. É possível. E a Má pode falar detalhadamente como que ela sofreu no início. E eu falava para ela, calma, desenvolve a autoestima, calma, resolve isso daí. Calma, tirar os vícios do seu corpo e colocar soluções para sua vida. E só você pode fazer isso. E você é inteligente para isso. Alessandra, depois se quiser me chamar no direct, tá? Essa questão, ela escreveu aí, eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, possivelmente, tá? Como eu falei, é genético. Sim. E ela se estruturando, né? Existe tratamento para o TDAH. Eu trabalho com isso, com adultos com TDAH, né? Um trabalho inovador, né? Aí, se você quiser mais detalhes, manda lá uma mensagem, eu vou te responder com muito prazer.
né? Mas... E a Alessandra, né? Alessandra, é. Alessandra, a sua maior dificuldade que você tem aí é a sua maior força. Pode acreditar nisso. É a sua maior capacidade. É que você não abriu ainda espaço para isso ser ocupado com coisas boas. Você está viciada nas coisas ruins que foi construída. Eu repito isso daí porque o ser humano ele é repetitivo. Todos os dias ele repete o ontem. E ele não abre espaço para melhorar o amanhã. Então, é complicado para você poder fazer isso mesmo. Você pode achar que você não tem capacidade, mas você tem. É Sim. Um passo atrás do outro e você vai chegar no sucesso. Sim, com certeza. Né? Eu tenho muito a falar sobre isso, porque depois que eu comecei a trabalhar a questão da autoestima fortemente, a evolução foi muito rápida. Então, às vezes a gente está buscando ajuda para os nossos filhos, quando na verdade a gente precisa primeiro para a gente. E aí, sempre é para nós. Como consequência. Não é o outro. Exatamente. E como consequência, o que vai acontecer? Você vai ajudar toda a sua família. Porque a importância de você mudar, é você que tem que mudar primeiro, né? Depois a sua família, você vai perceber, você fala, nossa, minha família mudou. É você que mudou. Você muda e tudo começa a acontecer. Né? Que nem a Vera sempre fala para mim. Como que a gente muda, Marisa? Como que é possível isso? É possível, sim. A vida da gente é um treino. Basta você treinar para isso, você se reprogramar, fazer coisas que você não está fazendo, porque geralmente aquilo que mais é importante a gente deixa para depois. A gente procrastina aquilo que vai mudar a vida da gente. Então, bora começar a fazer uma caminhada, fazer atividade física, colocar a agenda para funcionar, colocar as estratégias diárias, organizar a sua casa, organizar a sua vida. E como consequência, o que vai acontecer? Seus filhos vão começar a melhorar. O tratamento é completo. Não é só a questão do TDAH. A mãe precisa de uma terapia para fortalecer a autoestima da mãe. A mãe ficando bem, as coisas fluem. Olha só o que ela escreveu. Quero mudar, mas chega na hora, volta tudo de novo. Eu passava na psicóloga. Então. Lógico que volta. Eu vou explicar essa parte aí. Vou fazer rápida. Desde quando nós nascemos, na família que a gente nasceu, nós recebemos estímulos de crenças sabotadoras e crenças limitantes. Crenças limitantes e crenças que elevam. Os nossos pais, eles não balanceiam, eles mandam muita crença limitante e pouca crença que te ajuda. Então, por conta disso, você foi desenvolvendo até onde você está hoje, a pessoa que você é. Esses estímulos eles foram fabricados, desenvolvidos, veio no DNA, você aprendeu, você recebeu, você cultivou e você guardou. Então, todos esses tipos de crenças, eles atrapalham você em avanço em qualquer área da sua vida. Você imagina o que você passa para os seus filhos com as crenças que você recebeu. Então, o seu filho também está com esse vício. Né? Esse vício que não é culpa de vocês, que veio, mas que com a modernidade, com a pandemia, gente, tudo foi ficando fácil para você entender. Hoje a gente trabalha crenças limitantes e exalta as crenças fortalecedoras para você sair desse nível que você está para um nível mais elevado e você conseguir ver a situação de um outro ângulo e você consegue colocar ali, isso aqui eu consigo melhorar, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. E não é diferente no caso das crianças que têm TDAH. Tá? Esse ponto é um ponto importante que você aprende novas atividades para você ser transparente com você, ser verdadeira com a situação e modificar aquilo que você não gosta. Né? Isso é importante. Outra coisa, Má, para quem tem TDAH também, mas a questão da alimentação é uma coisa muito fantástica você trabalhar a alimentação com a criança que tem TDAH. Por quê? Existem alimentos que pioram as ansiedades, sabe, tudo piora de uma forma muito forte. O açúcar é muito complicado. Eu acho que dos alimentos, o mais vilão é ele. Não só a pessoa que tem TDAH, todos nós temos que equilibrar a nossa alimentação, porque a alimentação é algo muito importante. Mas a pessoa que cuida da alimentação do filho ameniza os sintomas do TDAH, sim.
né? Principalmente, que nem eu falei, o chocolate, o doce, tem que tomar muito cuidado com essa criança, ver o que essa criança está comendo, se ela está comendo muito enlatado, muito embutido, né? Tudo isso... Isso pode ser um acelera. Gerador de confusão, né? Sim. Um gerador de confusão dentro do ambiente, né? Principalmente a criança associada a tudo que acontece. A criança que tem hiperatividade, Vera. A hiperatividade, bom, junta com a questão do açúcar. A criança já tem aquela agitação, né? O açúcar, ela acelera mais. Sai da escola e vem todo estressado, chega em casa, come vários bolos, vários chocolates, vai ficar o que essa criança? Vai surtar e surtar a mãe. Então, a gente vai trabalhando por etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E a alimentação, ela entra, a nutrição e a alimentação saudável, a suplementação entra nessa parte também, porque vai equilibrar todo um funil de coisas que está acontecendo na sua casa e que se você começar a tirar e ele aliviar, daqui a pouco você vai ver o quanto você transformou a sua vida e a vida do seu filho, da humanidade, vamos falar assim. Porque você pode estar colaborando com as pessoas também que estão perto de você, que estão sofrendo e não percebe que está sofrendo. É importante a gente pensar nisso, né? E o quanto nós podemos ser o conhecimento, ele contribui para a pessoa abrir os olhos e enxergar, porque o autoconhecimento liberta. Quanto mais você aprender, mais você conhecer, não só pelo seu filho, mas por você, porque você vai entender mais a respeito, você vai começar a se disciplinar, você vai perceber que quando você começa a treinar a sua mente para melhorar como ser humano, a sua vida começa a melhorar tanto, que aquilo também se torna um hábito, né? De repente as pessoas passam anos fazendo as mesmas coisas, de repente uma mudada, por exemplo, começar a fazer caminhada. Gente, é muito bom para a pessoa que tem transtorno, porque ela vai liberar endorfina, vai trabalhar o corpo, a musculatura. Tudo isso vai fazer bem para todo o corpo, né? E tudo isso é um processo. Então, por isso que não é uma coisa só. Que nem a Vera falou, é um processo. É alimentação, é cuidar do corpo. E, gente, o mais importante, cuidar da mente. Através da estratégia que eu mais gosto, né? Que a Vera trabalha aí fortemente, que se chama meditação. A meditação, ela é excelente para quem tem o TDAH, e te digo de cara, é um desafio, porque a gente que tem esse transtorno tem dificuldade de ficar parada. Mas a gente insiste e consegue. Aí eu e falei, acontece. né? Eu não tenho TDAH, mas eu levei 2 anos para fazer 15 minutos, porque eu sou hiperativa. Não tenho TDAH, mas eu sou super acelerada. A meditação, ela organiza, ela orienta, ela administra e ela facilita a sua vida, porque ela muda o seu comportamento. Tá? Conforme você vai meditando, a meditação ascensional, multidimensional, ela vai ajudando você a se encontrar sua verdadeira personalidade, seu verdadeiro eu superior. Verinha, ela fez uma pergunta importante aqui da meditação. Vou cortar para você responder. A meditação pode ser feita em qualquer lugar na casa? A Alessandra perguntou. Olha, sim, pode fazer. Mas de início você tem dificuldade de foco e concentração. Tá? Se você tiver TDAH, então tem mais ainda. De início você pode escolher um local para você iniciar, para você ter uma disciplina. Aí você começa com uns 5, 10, 15 minutos, o tanto que você conseguir, tá? E depois, quando você estiver bem, você pode fazer em qualquer lugar. Até tem pessoas que fazem trabalhando. Trabalha, para um pouquinho lá e faz. Porque o importante da meditação é o nível de concentração que você chega. Tá? E as práticas de meditação, elas são direcionadas. Tem a prática do perdão, tem a do Ho'oponopono, tem da intuição, ascensional. Elas todas são encaminhadas para facilitador de consciência, para você despertar a sua consciência. Despertar sua consciência para a vida, para tudo que você está vivendo, corrigir tudo que você está vivendo. Porque hoje nós esquecemos do nosso ser. Eu gosto de falar do ser, que somos nós, né, nosso espírito. Esquecemos de cuidar dele, nós colocamos muita coisa para ele. E hoje a gente não consegue dar conta de tudo. Você falou para mim que você não tem tempo. Né? Você escreveu aí que não tem tempo. Ela escreveu que ela mora numa avenida e é muito barulho lá. Mas a dica para ela é fone.
Fone de ouvido. E a meditação hoje você vai ter dificuldade. Mas a meditação, quando você pratica, em qualquer lugar você consegue praticar. O ideal é ficar tranquilo. Porque aí você consegue absorver mais coisas do que... Tá? Mas quando você medita, o barulho passa a não existir mais. Sabe? O barulho passa a não existir, porque você começa a se concentrar de verdade no que você está fazendo. Claro que não vai ser já, mas eu falei, levei 2 anos para meditar 15 minutos. Eu também. Era terrível a tagarelice que ficava aqui, ó. Autocobrança, tudo fica aqui. Quando você senta, quando você deita para fazer uma meditação, quando você senta, vem tudo na sua mente que você viveu durante o dia. O processo da meditação, ele começa assim que você acorda. Certo? Então, quando você aprende a fazer isso, quando chega à noite, você está super tranquilo, porque você equilibrou o seu dia. Equilibrar as 7 áreas da vida, através da meditação, modifica tudo na sua vida. Você começa a ganhar até mais, financeiramente falando. Sim. Porque você consegue ter ideias, comportamentos diferentes. Mas isso já é um tópico para outra live. É só para a gente falar que não fica nesse mundo que você está hoje, tendo o mesmo resultado de sempre. Muda. Dá um próximo passo para você poder ver ali como fica. Dá o outro próximo, você vai ver só como sua vida vai ser transformada. Sim. Tá vivendo na mesma, né? Mais do mesmo. E uma frase que a gente sempre utiliza, e eu vou acabar falando ela aqui: transforme a sua maior dor no seu maior sucesso. O que significa isso, gente? Aquilo que você acha que você não dá conta, sabe? Aquele sentimento que você carrega, que você não consegue melhorar, aquela sensação, falar, ai, não vai, eu não consigo. Transforma isso no seu sucesso. Né? Enxergue isso de uma outra forma. Veja que isso é algo para você evoluir como ser humano, né? Quando eu fiquei sabendo que eu tinha o TDAH, eu fiquei muito triste, fiquei chateada, mas o que eu fiz? Eu supero ele todos os dias e hoje ajudo pessoas. Então eu transformei minha maior dor no meu maior sucesso. Então eu falo isso para você, Alessandra, falo para todos vocês que estão na live. Se você acredita nessa noite que tem algo na sua vida que você não pode fazer, você está muito errado. Tá? Você consegue sim. Você consegue o que você quiser, na verdade, Vera. A força está dentro de você. Então, haja. O que eu quero dizer para ela é o seguinte: o TDAH, ele é um transtorno, ele não é uma doença que você tem que tratar. Alguns até tomam medicamento, né? Outros não. Ele não é uma doença, ele é um transtorno que você consegue equilibrar ele na sua vida. Você consegue fazer isso. Mas para A Vera acho que saiu fora do ar. Acho que vocês estão aí comigo, né, gente? Vamos ver se ela volta aí. Alessandra, sempre vai ter os obstáculos. Só que você tem que pôr dentro de você, dentro do seu coração, não só para a Alessandra que eu tô falando, gente, é para todos vocês, que quando você quer de verdade, você consegue. Voltou. A Vera voltou. Então, eu estava falando que tudo que ela vive na vida dela, ela sabe sair dele. Ela não viveu aquilo à toa. Ela sabe o que aconteceu e ela sabe como sair. O que falta é você acreditar nesse potencial. Né? Você sabe como seu filho se comporta. Você sabe que ele vai chegar cheio de problema porque ele foi maltratado. Você sabe de tudo isso e como agir, como fazer. Receber tudo isso e ficar calada e não tomar nenhuma atitude? Será que é um bom momento? Então, o que você aprendeu com tudo isso? O que está acontecendo? Se você tem TDAH, você pode falar, pô, se eu tenho TDAH, como que eu vou fazer para resolver isso para mim, para poder ajudar meu filho, que nem a Marisa já falou. Então, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite em tudo. Não acredite no que as pessoas falam, que ele é doente, que ele é, sabe? Não traga isso para você, não abrace isso. E não deixe ele abraçar também. Eu sei. Quantos anos tem esse? Estou mandando um beijinho aqui para Maria. Boa noite, Verinha, não, para Maria. Obrigada, Maria, pela companhia. O que você perguntou, Vera? Quantos anos tem o filho dela? Ela não comentou porque, ó, você imagina o tanto que essa criança já recebeu de informação negativa. Lembra dos estímulos que foi recebido lá
quando ele era criança, está recebendo ainda. Então, em casa, a gente pode quebrar isso com a dualidade, dualizar tudo isso daí. 15 anos, ele é um adolescente hoje. 15 anos, olha só, um adolescente, deve ter recebido muita informação negativa, deve ser, o pessoal faz bullying com ele não acredita, ele tem baixa autoestima, ele não consegue entender que ele é bom, ele não consegue entender que ele é inteligente, ele não vê isso porque as pessoas afirmam o tempo todo, apontam o tempo todo. Dentro de casa, estruturar esse adolescente para ele ver que ele é fantástico e que ele faz coisas incríveis que ninguém faz. Olha a Marisa é inteligentíssima, essa menina. Ela tem uma inteligência fenomenal, uma capacidade maravilhosa. Os filhos dela são maravilhosos. Tudo porque ela soube tirar deles o melhor. E esquece o que eles acham que é pior. Lógico que é um trabalho longo ainda, né? Nossa. Né, Mar? Mas se você conseguir olhar para você com os olhos de quem quer ver e trazer para dentro, você muda a vida dele, certeza, absoluta. Ela descobriu com 6 anos de idade, a Alessandra, que o filho dela tinha TDAH. Imagine o processo dela, deve ter sido fácil, porque todos nós sabemos como que é o processo do TDAH. Né? Então, Alessandra, firma e forte. Quiser, me chama no direct, estou à disposição. A Verinha também, tá? Estamos aqui para te apoiar, para te ajudar, e você pode ter certeza que você vai conseguir sim. E você também está assistindo essa live, não é só para ela que eu estou falando, não, é para todos vocês, viu? Lute, porque você consegue. Que nem eu falo, a gente está falando especialmente para quem tem TDAH. Às vezes a pessoa não tem TDAH e está assistindo, fala, poxa, mas isso serve para mim? Com certeza, serve sim. É porque eu falo que os 7 pecados capitais todo mundo tem, né? Uhum. Não tem diferença. Eu falo que eu sou uma pessoa bastante irada, né? Então você sabe que eu trabalho a ira, porque eu sou extremamente iracunda. Quando eu descobri que eu poderia controlar a ira, nossa senhora, e a meditação foi um divisor de águas, né? Porque chegou na minha vida para falar, não, peraí, não precisa ser um ser humano tão violento, tão irado. Tem outros defeitos, mas tem uns que sobressaem. Então, quem tem TDAH, existe esse defeito que sobressai que você consegue controlar com a meditação, com o comportamento, sabe? Olha, gente, é importantíssimo. E não é só eu não tenho TDAH, eu sou irada. Ele tem 15 anos, deve ter ira também, porque fica chateado, fica irado, se estressa. Chega em casa, a mãe irada, vira aquela bagunça. Então, tudo dá para controlar, tudo dá para viver, tudo. Não saia de você. Eu falo para Marisa, Marisa, não saia, esteja no controle. Renove essa Marisa. Não está satisfeita com a Marisa de hoje? Peraí. Quais são os pontos que eu vou mudar para a Marisa ser sensacional daqui a 5 minutos? Qual é o ponto? Esse. Então, peraí, eu vou mudar. Como? Assim, com meditação, com concentração, com tá. Então, tem que ter um planejamento. Assim como você planeja a sua vida profissional, você planeja todas as áreas da sua vida. Inclusive a área da mãe. Cuidar do bebê, do criança, do adolescente, né? A Alessandra escreveu, muito obrigada, meninas. Está muito boa a live. Obrigada, um prazer. Obrigada a você por estar aqui. Todos vocês que têm dificuldade. Uma coisa que eu ia falar que eu não falei. A criança e o adolescente que tem TDAH, a comunicação dele ou é o silêncio ou é o grito, ou é a agressão. Né? Aí você tem que parar para analisar o que é que ele está dizendo com isso. O que ele traz nesse momento? Se você recebe ele com esse comportamento e você não entende o porquê, fica difícil você conseguir resolver para ele. Sim. Porque ele não sabe, ele não consegue. O hiperfoco dele está onde? Onde que está o hiperfoco dele? Aí, na lateralidade, você consegue compreender que quando ele chega em casa assim, alguma coisa ele está dizendo que ele tem que modificar e tem que incluir na vida dele para melhorar. O que é? Eu não tenho tempo? Tem. Todo mundo tem. Observa, anota, não dá para resolver hoje? Vai estudar sobre isso para você poder amanhã trazer uma solução para ajudar todos dentro da casa. Todos. Fica fácil eliminar por acontecimento, por situação, não embarcar junto com ele na situação, entendeu? Mas sim trazer uma solução para aquele problema. Mas qual que foi o sentimento? Hoje eu falei para a Má. Que sentimento foi esse? Por que esse sentimento aconteceu? O que tem atrás disso? O que eu trouxe nesse sentimento
das minhas crenças limitantes que me paralisaram, me causaram transtorno, né? E o que fazer com essa informação? Eu gosto muito de Axis que fala, a quem pertence isso? Né? É verdade, é muito Quem que trouxe aqui para mim, né? A quem pertence isso? A quem pertence? Por que eu agi assim? Então vamos trabalhar. Como fazer para mudar? Assim, assim, assim. E praticar as suas mudanças. Uma coisa que acontece muito com a gente é assim, a gente combina as coisas, promete e amanhã não faz. Então você se frustra. E aí você não consegue se debater com você, você se degladia com o próximo. Isso é uma forma de você arrumar culpado para as suas dores, sem fazer nenhuma atividade para mudar o acontecido. Então é fácil da gente mudar isso. Né? Ai, caiu aqui. Opa, caiu aqui. Caiu Hoje aqui. nós estamos ótimos. Que vergonha. Hoje nós estamos super bem. Não, tá tudo bem. Vergonha, nossa. Não, vergonha é um péssimo sentimento na escala Hertz. Para tudo. É verdade. Eu falo que eu uso a escala Hertz, que eu falo para Má, que é bem legal. A escala Hertz da Elaine Euripides. Ela mostra pra gente como que nós estamos todos os dias. E por que nós nos mantemos todos os dias nessa escala? Porque a gente tem medo de mudar, tem medo de confrontar, tem medo de liberar os sentimentos. E uma coisa boa para fazer, além da meditação, é o Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, ele sai rasgando e limpando tudo que tem no caminho. Então, técnica a gente tem. Eu sou terapeuta multidimensional, né? Hoje eu fiz para Má uma avaliação, né? Eu fiz um atendimento para ela. Porque quem quer melhorar a vida sempre faz atendimentos para melhorar a vida. Eu descobri que eu estou com esse daqui, eu quero entender isso melhor. Eu não tenho essa visão, mas aí você consegue descobrir na terapia as visões que vão te elevar. Porque nessa vida nós temos que ser elevados. A gente já tem muita gente puxando para baixo. Temos que ter alguém que solta a bexiga para a gente ser feliz, né? Então, com certeza. Cuidar de si para se transformar num ser humano elevado é a melhor coisa para você lidar com qualquer situação do dia a dia. Com certeza. Cuidar do mínimo. Verinha, eu queria agradecer você pela live, né? Que hoje, apesar dos contratempos, a gente conseguiu, graças a Deus. Agradecer as participações aí, né? A Alessandra contribuiu bastante com as perguntas e comunicando, contando um pouco, né? Agradecer todo mundo que participou da live, porque todos vocês são muito importantes na vida da gente, né? Gente, para quem não conhece a Verinha, ela é uma terapeuta excepcional, ela é maravilhosa, incrível, está alcançando muitos resultados com vários pacientes, ajudando muita gente. Então, se você está precisando de uma ajuda, chama ela no direct, que ela vai estar ajudando bastante gente, tá? E quem quiser também pode me chamar no direct, que eu vou atender com muito prazer, tá? E queria agradecer também pela participação, por tudo, pela essa noite, por vocês estarem aí com a gente, porque poderiam estar vendo televisão, fazendo outra coisa, e estão com a gente aqui, né, Vera? É isso mesmo, ó, pessoas de que sabem o que quer, né? Pessoas que querem mudança. Sejam bem-vindos sempre. Gratidão, viu? Por essa oportunidade maravilhosa de estar com você, sempre é bom. Você sempre acrescenta muito eu falo que eu sempre aprendo com você bastante, né? Nós aprendemos, né? Uma aprende com a outra, né? E a gente consegue passar para as outras pessoas esse carinho, sabe? Esse respeito com o ser humano. Porque as pessoas perderam maioria, né? Perderam esse respeito, esse amor incondicional. Esse se preocupar com o próximo, olhar para o outro e falar, peraí, o que ele está precisando? Nós perdemos isso, infelizmente, né? E a gente pode recuperar. Há tempo de se despertar, né? E recuperar todo esse amor para o mundo ser ainda melhor, porque o mundo já é maravilhoso. Então, para todos vocês, eu vou me despedir, né? Eu desejo, assim, uma vida extraordinária e você merece e pode escolher ela. É só pegar, é sua. E vem com a gente, que a gente tem muito amor aqui para dar. Com certeza. Muito obrigada, gente. Uma excelente noite para vocês e até mais. Beijo, Verinha. Gratidão. Até mais. Gratidão. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.